Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Dando seguimento aos nossos cursos online, falando sobre mediunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Duda Ribeiro, dirigente da Casa de Amparo Guerreiros da Luz, situada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, planeta Terra, cidade Tóquio, né? E hoje nós vamos falar, a gente vai começar então a dar início, né, aos tipos de mediunidade. E nós vamos falar da mediunidade de incorporação. É tanta coisa para falar da mediunidade de incorporação que eu não sei se vai dar tempo, mas a gente vai procurar dar o melhor aqui. Talvez a gente tenha que fazer vários vídeos sobre a mediunidade de incorporação, mas como devagar é pressa, né? A gente vai bem devagarinho. Então. O que é a mediunidade de incorporação, tá? Eu acredito que o nome incorporação, incorporar, ele está errado, tá? Mas é o nome que foi dado e é muito usado hoje e o pessoal, acho que se mudasse esse nome, não entenderia a mediunidade. Uma coisa que a gente tem que entender, geralmente quando um médium, que ele tem essa faculdade mediúnica de incorporação, tá? Ele tem medo, tá? Um dos maiores medos dos médios de incorporação é assim, que eu cansei de ouvir, Duda, eu tenho medo que um espírito pegue meu corpo, né? Eu tenho medo que um espírito use do meu corpo para fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que a gente precisa parar aqui, falar com muita calma, com muita tranquilidade, procurar assim um entendimento sobre isso. Primeiro de tudo, um espírito não pode tomar o teu corpo, tá? Uh, o que acontece, tá? O plano espiritual, os amparadores, os guias, os engenheiros siderais, que são seres com uma ampla tecnologia, bagagem espiritual e o entendimento e amor para conosco acima de tudo, eles projetaram assim o acoplamento da alma, do espírito ao corpo de uma forma que isso não pudesse acontecer. Tá, mas como assim, Duda? Funciona assim, tá? Para que eu possa movimentar o meu corpo físico, esse braço aqui, tem mais ou menos uns 100 mil laços, ligações fluídicas, laços espirituais que prendem o meu espírito ao corpo físico. Se a gente fosse calcular, tá, mas todo o corpo dá mais ou menos 1 milhão de laços espirituais, tá? Que ligam o espírito ao corpo, a nossa alma, né? Então, assim, não tem como um espírito tomar o nosso corpo, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender e não ter medo. Tá, mas no desencarne, o desencarne funciona assim. A pessoa começa a ficar velha, ou ela fica doente, dependendo do projeto reencarnatório que ela teve. Os irmãos espirituais eles vão começar a fazer o desligamento. Os médicos siderais, os engenheiros vão começar a desligar bem devagarinho, com toda a calma, tranquilidade, dando tempo para a pessoa possa analisar aquele momento que ela está vivendo, da doença ou do desencarne, para que ele possa ter contato com a família, tá? E vai desligando, por isso que às vezes a pessoa demora muito tempo para desencarnar. E uma coisa que eu vou dizer, tem laços que eles demoram para ser cortados dependendo do apego que a pessoa tem à matéria, ou a pessoas, ou a bens materiais, ou circunstâncias do passado ou do presente, tá? Quanto mais apegada a pessoa for, mais difícil o corte desses laços, tá? Então, assim, ó, não é possível, tá, pessoal? Não é possível um espírito tomar conta desse corpo aqui do Duda, tá? Ele é meu, foi dado para mim pela espiritualidade. Com merecimento, a gente foi e teve esse corpo físico. Então a gente tem que entender isso. O que pode acontecer, tá? De uma pessoa não equilibrada, um médium que não é equilibrado, eu quero deixar. Tá, mas o que é equilíbrio? Equilíbrio é uma pessoa que busca entender tudo aquilo que acontece na vida dela, tanto no lado psicológico, emocional e espiritual.
Equilíbrio é uma pessoa que não aceita tudo, tá? E vou dizer para vocês, o que vocês estão ouvindo aqui, não acredite em nada do que eu tô falando, mas se eu conseguir plantar no coraçãozinho de vocês poxa, deixa eu pesquisar sobre isso e você buscar a sua própria verdade, porque, gente, uma das bandeiras desse curso, não existe verdade absoluta. A verdade, você tem que buscar a sua verdade. Então o que acontece? Um médium, quando ele está desequilibrado, que ele aceita tudo o que dizem para ele, que ele não busca o entendimento, como é que eu posso dizer? Encontrar a sua verdade, a sua essência. Muitas vezes, quando a pessoa está com muitos médiums e ela percebe que muitos estão fazendo um gesto, ela vai meio que por impulso e começa a fazer igual, mas sem se perguntar por que ela está fazendo aquilo. Então, no desequilíbrio, essa pessoa pode ser sim manipulada por espíritos a fazer coisas que ela não faria. Mas a responsabilidade é dela, tá? É dela de não se cuidar. Geralmente pessoas que são tomadas por espíritos assim, que fazem um monte de bobagem, é uma pessoa que não pratica oração, não tem a reforma íntima. Eu vou fazer vídeos somente sobre reforma íntima, que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar aqui nesse curso, tá bom? Então, explicando isso, tá? Ou seja, não tem como um espírito tomar conta do teu corpo, porque o teu espírito, a tua alma está amarrada ao corpo físico, podemos dizer assim, por laços que somente espíritos de muita elevação podem cortá-los, retirá-los, certo? Mas pode sim o médium ser influenciado negativamente, mas isso aí também ele não é 100% vítima, porque ele tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa mediunidade, pela nossa espiritualidade e, acima de tudo, a responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelo nosso mental. Uma das coisas que acontece, geralmente, eu que trabalho no centro lá, o médio de incorporação ele vem totalmente desequilibrado, tá? Ele vem assim completamente desequilibrado. E aí que entra aquela pergunta, poxa, se você está passando mal, se você muitas vezes você está em casa e sente que é dominado por uma energia, se muitas vezes você fala coisas que você não queria falar, por que a gente não busca entender isso? Gente, uma das coisas que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, que eu quero falar e pedir perdão se eu estiver sendo grosseiro, é assim, ó. A gente tem que parar de ser preguiçoso, parar de querer tudo mastigadinho. Não, eu vou lá no centro e aí eles vão me dar um passe e tá tudo resolvido. Não, cara, um passe não vai resolver se tu não te trabalhar. Porque, assim, ó, um médium desequilibrado de incorporação, geralmente ele vai tomar um passe, ou ele desmaia, ou ele cai no chão, ou ele começa a chorar, ou ele incorpora na frente de todo mundo. É um escândalo. Só que uma pessoa que vai assim para um centro, ele precisa de ajuda? Sim, ele precisa de ajuda. Os centros têm que ajudar? Sim, nós temos que ajudar. Só que daí entra uma coisa que lá na Casa Guerreiros de Luz, eu acho que é uma das nossas plataformas. A gente conversa com a pessoa uma, duas, três, mas na quarta, quinta vez a gente fala, ó, meu, tu tem que te puxar, tu tem que dominar. Tu precisa dominar o teu corpo, assim como tu tem que dominar a tua vida. Então o que acontece? A gente percebe que as pessoas muitas vezes são carentes de amor, de carinho, de afeto e de atenção. Isso é uma das coisas que desequilibra médium. O médium equilibrado, ele não tem carência de atenção, entende? Geralmente a pessoa está lá, ela quer chamar a atenção da casa, do médium, e nesse ponto é um desequilíbrio porque ela chega a ser egoísta. Porque ela está incorporando lá na sala de passes e tem mais 50 pessoas para ser atendido e para conseguir conversar e equilibrar aquele médium leva de 10 a 15 minutos onde a casa para por causa daquela pessoa. Então a gente precisa entender assim, ó, tá, beleza, eu não tô bem, mas o centro tá me ajudando, o passe, mas eu tenho que fazer por mim. Então a gente precisa entender isso. Uma outra coisa que eu queria falar, olha o equilíbrio que a gente tanto fala. Um médium, quando ele vai para uma casa, que ele tem a mediunidade de corporação e ele sabe, mas ele está mal.
ele deveria se fazer a pergunta, mas por que, que eu tô mal? E outra coisa, parar de botar a culpa nos espíritos. Tá, mas tem os espíritos sim, tem a influência sim, mas cara, é tu que deixa. Porque o meu obsessor é muito forte. Tu que é fraco. Vamos deixar bem claro aqui o negócio. Tu que é fraco, e eu acho que quando a gente começa a botar a culpa nos espíritos, fica mais fácil pra gente, né? Quando a gente acha um culpado do que assumir a nossa responsabilidade. A gente tem que entender isso aí. Por exemplo, lá na casa de Amparo Guerreiros da Luz, a gente tem muita criança lá. Tem muita criança que vai lá, é muito legal, tá? E eu tenho um trauma de infância, que eu não me lembro se eu já falei pra vocês, que assim, eu quando tinha 7, 8 anos, minha mãe foi num centro espírita, que ela tava precisando de muita ajuda, deu vontade de espirrar aqui. E lá nesse centro espírita, o pessoal incorporava na frente de todo mundo e eu fiquei traumatizado de ouvir tanto grito e tanto berro. E eu me lembro que eu acho que mais ou menos eu dormi com a TV ligada, acho que uns 3 meses de tanto medo que eu fiquei. Então foi um trauma que eu passei. Então assim, ó, um médium que ele tem o bom senso, que ele não é egoísta, que ele tem filho também e não gostaria que isso acontecesse, quando ele vai para um centro que ele vê criança, ele tem que se controlar. E aí, a gente fala em karmas, né? Tudo que aqui se faz é que se paga, tudo que tu fizer vai voltar. E aí, você quer traumatizar uma criança, isso que está num centro com gritos, berros e urros? Então a gente tem que entender isso aí. Então a gente tem que começar a se equilibrar. Eu falo para os meus médiums e eu queria fazer uma pergunta para você que vai em casas espíritas, centros de umbanda. Você é problema nos centros espíritas, nos centros de umbanda, ou você é solução? Porque se você é problema, se você vai para dar problema, o que acontece? Você é veículo dos seres das trevas. Então a gente tem que ter esse bom senso assim, vai com humildade, sabe? Vai tentar entender, buscar, entenda uma coisa que geralmente nos centros eles atendem 100, 150, 200 pessoas, 300 pessoas. Não tem tempo para ficar contigo o tempo todo, conversa. Outra coisa, geralmente o médio de corporação ele está com 1 milhão de perguntas e quer que os outros respondam. Não, cara, tu que vai ter que responder. Alguém pode ajudar? Pode, mas a busca maior é sua. Então, esse vídeo é mais assim para quando um médio de incorporação chegar num centro, que ele tenha um bom senso de, tá, se ele passar mal a primeira vez, tem um entendimento do meu e da nossa casa, tem todo o entendimento. Passou mal a segunda vez, conversamos com a pessoa, mas na terceira já não. Na terceira a gente já começa, ó, você precisa se ajudar. Existe uma técnica, na verdade não é uma técnica, tá? Eu me expressei mal. Mas como a gente trabalha nisso já há alguns anos, a gente aprendeu. Tem pessoas que são médios de incorporação ostensivas, muito forte. E quando elas entram numa casa espírita, templo budista, centro esotérico, centro de umbanda, ele já cai. Já cai duro no chão, tem que pegar pelos braços para a perna e levar lá para dentro. A gente dá o passe na pessoa e conversa com ela. E uma das coisas que é falado é assim: irmão, esse corpo aqui, essa desgraça aqui que tu tá vendo, ela é tua. Então, essa desgraça aqui é minha. O corpo dele, esse corpo é teu. Domina o teu corpo. Não deixa que qualquer um possa usar do teu corpo físico. Ele é instrumento teu, da tua evolução, da tua espiritualidade. Não deixa que outra pessoa possa tomar conta, meu irmão. Não deixe, não deixe. Mostra a tua força e mostra pra nós aqui. Eu quero que tu saia caminhando tranquilamente até lá fora. E a pessoa já começa a assumir ali a responsabilidade do corpo dela. Então a mediunidade de incorporação, a gente precisa entender assim, ó, que todo médio de incorporação, porque não tem o conhecimento e o entendimento, ele é desequilibrado. Aí o que acontece? Como conseguir o equilíbrio? Você precisa achar uma casa, um centro espírita, um centro esotérico, um centro de umbanda, que vai te ajudar a desenvolver isso. E uma das coisas que a gente precisa entender, que a gente vai gravar no próximo vídeo, é cuidado com o ego. Porque todo mundo quer ser médio de incorporação,
Muitas vezes há muita mentira na incorporação de algumas pessoas. A incorporação é uma mediunidade que chama atenção, por isso que as pessoas querem incorporar caboclo, preto velho, sabe? E o ego tem que ser controlado. Precisa ser controlado e cuidado nos médios de incorporação. Entende? Ah, por que eu quero incorporar? Para me aparecer, para mostrar o quanto que eu sou médium, tá no desequilíbrio. Tá, pessoal? Então é um vídeo bem rapidinho. Tô aqui tirando um tempo aqui na frente da escola da minha filha. E a gente vai ter um vídeo número 2 sobre incorporação. Então, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Esse vídeo foi da chegada dos médiums de incorporação aos centros espíritas. Se você não buscou o entendimento da sua mediunidade, se você não sabe que você é médium de incorporação, perfeito, tranquilo. Mas todo centro que tem um trabalho muito sério, ele tem a obrigação de, não na primeira, mas na segunda vez, dizer, ó, você é médium de incorporação. Você precisa estudar sobre isso e buscar o equilíbrio sobre isso. Você está tranquilo, de boa, você não tem responsabilidade nenhuma. Mas depois que é falado que você tem a mediunidade de incorporação, eu só tenho uma coisa para dizer para você. A quem mais é dado, mais será cobrado. Se você não sabia antes, tranquilo. Mas no momento que você sabe, você é responsável sim. E cara, vamos ter o bom senso. A gente vai nas casas de auxílio, de amparo espiritual. Não seja o problema. Tente achar a solução para o seu problema e, se possível, ajude, mas não vá dar problema. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Namastê.